Shalom, meus queridos e amados e ínclitos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui de Caldas da Rainha, Leiria, Estado, Portugal, Europa. Direto da Assembleia de Deus Caldas da Rainha, ADEF, e também pelo Seminário Teológico Bereshit, pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é a entidade de ensino da ADEF. Falamos, meus queridos, e o Marcelo de César, pastor, desde 87, mais de 35 anos na seara do Senhor, ensinando a palavra de Deus. Estamos aqui estudando pelo curso de especialização bíblica ou pós-graduação, na área de Pentateuco, Gênesis, e a matéria de hoje, a segunda matéria do curso, os dias pré-diluvianos. Na aula passada, nós concluímos a exegese do Salmo 139, mostrando o início da vida segundo as revelações que Deus deu a Davi, no Salmo 139. Hoje vamos começar a adentrar isso. Qual a diferença do homem, antes do dilúvio, pré-diluviano, e o homem depois do dilúvio. Vamos ver isso pela ciência e pela Bíblia. Então, voltando lá que nós começamos a falar, o ser humano se forma, começa a multiplicação de células. Nós temos, então, o genoma. O que é o genoma? É o conjunto de genes. Genes são as sequências que codificam proteínas ou moléculas dentro do ser humano. As células são trilhões e nós temos 3,2 bilhões de pares no nosso genoma. Nosso genoma não é um dos grandes genomas, tem mais 2 além do nosso, mas é um genoma que tem muitos abaixo dele. Mas só que tem alguma coisa interessante que os cientistas pesquisaram e descobriram. 48 milhões de pares desses 3,2 bilhões entrelaçados na cadeia de DNA, 48 milhões, são 3,2 bilhões de pares, adenina, timina, citosina, guanina, que são os nucleotídeos, mas apenas 48 milhões de pares são genes. E os genes são os que codificam as proteínas. O DNA é o que leva a informação, é a chave, né, da vida, é o DNA. Então, recentemente, foi descoberta muita coisa sobre o genoma humano, que eles fizeram o sequenciamento, né, e dentro da célula nós temos algumas partes interessantíssimas, além de ter mitocôndrias, complexo de Golgi, o núcleo, nós temos o telômero. O que é o telômero? Telômero é a palavra fim, telos quer dizer fim. É a célula importantíssima, os telômeros, porque eles é que coordenam a multiplicação das células, eles coordenam isso aí. Então é um cordão, para você entender bem, é como se fosse um cordão de sapato. Na ponta do cadastro tem que ter o quê? Um pedacinho de plástico para não deixar desfiar. Então esse controle da multiplicação das células é o telômero. E de acordo com as células vão se perdendo, todo ser humano perde por dia 50 milhões de células, no mínimo. Então, o telômero vai se desfazendo, vai acabando. Chega um momento que chega ao fim, quando a vida chega ao fim. Quando o telômero acabou, morre a pessoa. Então, as extremidades dos 46 cromossomos que estão no núcleo são controlados por esse pequeno ser, né? Essa pequena parte da célula onde controla os 23 cromossomos X e os 23 Y. Então, de acordo com o que vai acabando o telômero, a vida vai se perdendo. Há alguns anos foi descoberto que a cada nova divisão celular perdia-se uma pequena fração dessas sequências protetoras, chamadas então de telômeros. Mas voltando para o DNA desses 48 milhões de genes, GNS, são sequências que codificam proteínas, nós temos apenas cerca de 21 mil genes que codificam proteínas. De 48 milhões, só tem 21 mil funcionando hoje, que são genes. E o restante desse aí, são só 3% funcionando. 97% são sequências intergênicas, ou sequências relacionadas aos genes, por exemplo, reguladores, introns, repetição genômica, etc. Então, esse estudo mostrou que os humanos têm um genoma muito extenso,
Porque tem uma relação de quanto maior o genoma, maior a idade, maior a vida, maior a longevidade. Entretanto, somente 3% do genoma, do DNA, é útil, é aproveitável. 97% do nosso DNA está inativo. Quando ficou inativo? Depois do dilúvio. Então está comprovado aqui, pelo estudo científico, 3% hoje só funcionando, 97% funcionava antes do dilúvio. Então, por isso é que se vivia tanto antes do dilúvio, que funcionava tudo completamente. Além do ser diferente interiormente, as células, a composição celular ser mudada depois do dilúvio, tem as interferências do clima, da vegetação, do alimento, da pressão, do oxigênio, que nós vamos ver ainda nas aulas aqui. Então, para que serve essa grande quantidade de genoma inativo? A ciência não deixa claro. O certo é que o relatório científico sobre a decifração do genoma humano, em particular desse DNA inativo, está cheio de termos seguinte: misterioso, vírgula, função desconhecida, vírgula, enigma não resolvido, vírgula. Fica bem claro e patente, né? Claro, para que a gente ia ter um genoma tão grande se está usando somente 3%? Claro que antes do dilúvio usava-se tudo. Por isso a vida era tão longa, o telômero demorava muito mais a se acabar, porque todos os genes estavam ativos, né? Todo o DNA estava ativo. Esse enorme DNA que está hoje inativo em nossas células pode alguma vez ser funcional em certa etapa da história humana, que as células pudessem ter ocupado, por exemplo, para codificar proteína e prolongar a vida? Sim, claro que sim. A resposta é sim. Nos dias pré-diluvianos, terá podido o autor da vida na Terra ter condicionado a longa vida no início de suas criaturas e em seguida ter alterado essa situação do DNA? Sim, evidentemente. Telômeros e longitude do telômero foram alterados para os dias depois do dilúvio. O homem mudou completamente, irmãos. A vida até 100, que nasceu antes do dilúvio, é uma coisa. Arfaxade é o primeiro camarada mencionado na linhagem de Noé, que nasceu depois do dilúvio. Ele é outro sujeito. Se você estudar a anatomia de Sem e estudar a anatomia do filho dele, chamado Arfaxade, você vai ver esse monte de diferença. Um tem 100% de DNA ativo, o outro só tem 3%. Perdeu, foi perdendo aos poucos, né? Creio que até Arfaxade não foi de uma vez só não, que ele ainda viveu 400 anos. Eu acho que depois, quando chega a idade nos 100, por aí, é que acabou mesmo, e que chegou a 3%. Deve ter sido degenerado aos poucos. De 100 passou para 90, para 80, para 60, para 50, vai pela vida, né? Se vivia 600 anos, caiu para 200, quer dizer, 30% mais ou menos, né? 3 vezes 2, 6. Então, você pega aí, de 100 virou 70. Depois, você dá uma redução novamente de 200, de 400 para 200, metade. Então, de 70 aí para 35% das células inativas, dessas DNA inativos. Depois vem para 100, de novo metade. Então 35, metade, 17,5%. Para até chegar a 3% hoje em dia, que o homem está vivendo aí 70, 80 anos, né? Isaías 43,7 fala disso, né? Para minha glória eu os fiz, eu moldei, moldar aí, colocar em ação, né? Então essa aula de hoje teve esse objetivo aí, para mostrar como o DNA, o genoma, os genes, nós estamos funcionando só com 3% ativo depois do dilúvio, quando antes era 97%. Fica na paz, tchau, tchau.